Hoje nós vamos meditar nas Escrituras sobre o tema Seguindo a Deus de Perto. Agora de manhã nós vamos falar sobre o que isso nos desperta em nós, e de noite nós vamos falar sobre para onde isso nos leva. Então agora de manhã eu vou falar sobre o que isso desperta na nossa vida, o que o seguir a Deus de perto desperta, e de noite nós vamos meditar sobre para onde esse negócio nos leva. Oséias 6, de 1 a 3. Podemos? Encontraram? Diz assim o texto. Oséias 6, de 1 a 3. Venham, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam toda a terra. Oséias 6, de 1 a 3, eu li para os irmãos na NVI, na versão NVI. Você que não está acostumado, né? Está acostumado com chuva seródia e chuva temporã. Eu gosto mais de chuva de inverno e chuva de primavera. Acho mais bacana. Salmo 42, versículos 1 e 2. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me ao Senhor? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós te rendemos graças nessa manhã, com os nossos louvores e com as nossas orações, e agora queremos oferecer ao Senhor toda a devoção que nós temos, todo o nosso coração, a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é infalível, Senhor, é inerrante e absoluta. A Tua Palavra é inspirada e ela traz luz ao nosso coração. Então as nossas orações hoje, minha com os meus irmãos, é para que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, para que possamos sair daqui hoje edificados em paz, porque o Senhor nos ensina, nos mostra que estamos andando na Tua presença, ou edificados em conflito, no sentido de que descobriremos que precisamos rever alguns valores. Seja como for, que a Tua Palavra traga luz à nossa mente e faça aquecer o nosso coração, no Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia mostra com clareza, com profunda clareza, que antes do homem poder buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. A Bíblia nos mostra com clareza que antes do homem buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. Porque para que o homem pecador, tenha a ideia correta a respeito de Deus, ele precisa antes receber do próprio Deus um toque esclarecedor no seu íntimo. E é isso que desperta nele a fome, o desejo, o anseio de conhecer mais sobre o próprio Deus. Então, de novo, para a gente poder pensar com muita calma nessa manhã. A Bíblia mostra com clareza que o homem só pode buscar a Deus se Deus despertá-lo primeiro. E depois que Deus o desperta, o homem então começa a sentir o desejo, a fome, a vontade, o anseio de conhecer mais do Senhor.
Quando seguimos a Deus quando nós seguimos a Deus de perto, quando nós temos um encontro com o Senhor e o seguimos de perto, o que isso desperta em nós? Desperta o desejo, a vontade de buscar, de conhecer mais o Criador, as suas características, os seus atributos. Mas é Ele, primeiramente, e somente Ele, que coloca no nosso coração o desejo, o anelo, a vontade de encontrá-lo. Jesus mesmo afirmou isso. Vou ler para você João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, não o trouxer. E é esse trazer de Deus, ou esse levar de Deus, que tira do ser humano o mérito. Ou seja, pelo fato de que Deus desperta o homem primeiro, e não o homem desperta a si mesmo, isso tira do ser humano o mérito. Então nenhum ser humano poderá, em tempo algum, apresentar-se diante de Deus e dizer: eu descobri você sozinho. Eu cheguei às minhas próprias conclusões. Nenhum ser humano poderá fazer isso, porque Deus arranca do homem o mérito, uma vez que é o Senhor que o impulsiona. Então o que Deus faz? Dá um impulso, tira o homem da escuridão e dá ao homem um impulso para que ele possa entender, compreender que existe um Criador. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, tanto na oficina da palavra, como na escola bíblica, como nas mensagens, que o desejo pela transcendência é natural no ser humano. Todo ser humano tem dentro de si uma busca pelo transcendente, e ele vai buscar isso aonde? Na natureza, na cultura, na arte, na música, no esporte, dentro de si mesmo, na religião. Isso mostra o quê? Que todo ser humano, de alguma forma, tem dentro de si a necessidade de buscar o transcendente. Todo ser humano sabe que existe algo a mais, algo maior, que o completará. Ele só não sabe o que é. Por que ele não sabe o que é? Porque a criatura rompeu com o Criador. Então ela não entende, não percebe, não vê que o Criador existe e não sabe onde completar o seu próprio coração. Então, quando Deus se revela, e Deus não pode ser encontrado, mas deixa-se encontrar, o que Deus faz? Dá um impulso, o empurrão que o homem precisa. E a partir deste impulso, a partir deste empurrão que Deus dá, e a Bíblia vai chamar isso de muitas maneiras, eu vou usar duas expressões aqui nessa manhã para definir esse impulso. A primeira delas é bem teológica, regeneração. E a segunda é a minha preferida, novo nascimento. A partir deste impulso, o que acontece? O Senhor desperta o homem. E o homem então tem o desejo de seguir, de buscar, de conhecer mais sobre Deus. Então, outra vez, tudo provém de Deus. Deus é a causa primeira da restauração do ser humano, porque Deus revela-se a si mesmo com a luz da sua presença e com o poder da sua palavra. Deus revela-se a si mesmo e dá um impulso. E aí o homem, o que ele vai fazer? A partir desse impulso, ele passa a tomar a iniciativa. Ele faz um movimento positivo na direção de Deus. Deus o impulsiona, e a partir deste impulso, o ser humano deseja conhecê-lo ainda mais.
como está escrito no Salmo 42, que nós cantamos e lemos nessa manhã. Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem anseio por ti, Senhor. Da onde vem esse desejo? Esse desejo vem impulsionado pela revelação do Criador. Uma vez que o Criador se revela, o ser humano então passa a desejar conhecê-lo mais. Então vamos definir conhecer Deus, o que isso significa na prática. Para muita gente, o conhecer Deus ou o buscar a Deus significa entrar numa dimensão de poder. Precisamos buscar ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E aí, na cabeça, no senso comum das pessoas, isso é a busca por uma dimensão, por uma atmosfera, por uma realidade de poder. Um lugar escondido, que quase ninguém sabe onde é. E aí você ouve, se você buscar, você o encontrará. E aí o que o ser humano faz? Devolve a si mesmo o mérito. Se eu me esforçar, se eu orar muito, se eu adorar muito, se eu me quebrantar bastante, eu o encontrarei. E fica no nosso senso comum que Deus precisa ser encontrado. Há uma busca necessária para encontrá-lo. Bom, então vamos derrubar esses mitos aí, essa falta de compreensão bíblica nessa manhã. Em primeiro lugar, Deus não está escondido para ser encontrado. Aqueles que nasceram de novo já sabem quem Ele é e onde Ele está. Ele não está escondido para ser encontrado. Segundo, que não é uma caça ao tesouro, que privilegia alguns em detrimento de outros. Terceiro, que não é uma questão mística, senão nós vamos voltar lá para a Epístola de Colossenses, a religião do mistério. Alguns conseguem, outros não conseguem. Quarto, que não existe uma outra dimensão espiritual, uma vez que o Espírito Santo de Deus já foi derramado nos nossos corações, conforme afirma o profeta Joel, conforme nos ensina o Novo Testamento. Portanto, o que vai acontecer se na nossa mente ainda houver a compreensão de que Deus está escondido e precisa ser encontrado? O que vai acontecer? Seremos um grupo de cristãos frustrados, sempre achando que ainda não alcançamos o patamar que Deus espera de nós. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que não há patamar a ser alcançado, porque nós não estamos numa subida, numa ascendência gradativa de espiritualidade. Quando a Bíblia fala sobre conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, significa que esse é um processo natural para aqueles que já o conheceram. E esse prosseguir em conhecer não é descobrir o que está escondido, mas é apropriar-se, assimilar aquilo que Ele já revelou. Então, o conhecer e prosseguir em conhecer, o ter sede, o ter fome, o ter anseio, não aponta para a busca de algo desconhecido. Não há mistério, não há outra dimensão, não há outro patamar, não há outra espiritualidade. Este conhecer trata de uma decisão por uma caminhada constante na direção de algo que já está claro e revelado para nós. Esta fome mostra constância, desejo, vontade. Deus dá um impulso e aquele que nasceu de novo dá sinais claros de que tem vontade, constante vontade de conhecer. Significa o quê? Entender, compreender melhor quem Deus é a partir daquilo que Ele já manifestou. Então vamos tentar fazer uma analogia muito simples. Quando você gosta de uma pessoa, você
gosta de alguém que você já conheceu. Era desconhecido antes. Tornou-se conhecido a partir do momento em que você convive. O amor que a relação desperta no início é o impulso para uma jornada maior. Você já conhece. Mas quando você ama de verdade, você alimenta no seu interior o desejo de conhecer mais. Como é possível conhecer mais alguém que você já conhece? Se relacionando, conversando, dialogando, convivendo, ouvindo, descobrindo os detalhes, alegrando-se com a rotina, amando cada dia, cada instante, cada café, cada almoço, cada conversa, cada filme, cada trabalho. Conhecer mais alguém que você já conhece é gostar de estar junto e investir nesse estar junto. Quem não ama não quer conhecer, não quer estar junto, não quer conviver, não quer entender melhor. Quem ama, quer, deseja, investe. Conhecer mais quem você já conhece. Porque a gente não quer conhecer alguém que a gente não conhece. O conhecer primeiro desperta o desejo pelo conhecer mais. Porque você ama, você quer estar junto. Quer ouvir, quer falar, quer conviver e quer se importar. E quanto mais você gosta e quanto mais você conhece, mais você quer gostar, mais você quer conhecer. Quando é que nós perdemos o interesse uns pelos outros? Quando este amor primeiro se apaga. Então, já não há mais interesse em conhecer mais, em saber mais. Vamos pensar numa frase comum que a gente diz quando está querendo assim chutar o balde. Você diz para a pessoa assim: você pensa que me conhece, mas não me conhece. Ou então, você está esse tempo todo comigo e ainda não me conhece. O que deixa claro o desejo pela ruptura, pelo distanciamento. Quem deseja aproximar-se, deseja mostrar-se e deseja conhecer mais. É só uma comparação. O que nos leva a querer conhecer mais de Deus? O fato de que o conhecemos primeiro. Ele se aproximou de nós, nos impulsionou, colocou a sua presença no nosso coração, fez brotar um amor, e este amor primeiro nos impulsiona a querer saber mais sobre ele. Então, teoricamente, quando você gosta de alguém, você quer tomar café, almoçar, jantar, manda milhares e milhares de mensagens pelo WhatsApp, até a mão atrofiar e cair no chão. Conversa e conversa sem parar o tempo todo, e isso não te cansa, porque você ama, e o amor desperta o desejo de conhecer mais. E nunca se cansa, porque é um conhecer contínuo de alguém que você já conhece. Agora vamos trazer para a nossa prática cristã. Teoricamente, se nós amamos o Senhor porque Ele nos encontrou, se nós nascemos de novo, nós deveríamos ter, na prática, o desejo de conhecê-lo mais. Como conheceremos ao Senhor se Ele não pode ser visto, nem tocado? Qual é o número de WhatsApp de Deus? Se você tiver, passe para mim. Mas nós não temos essa proximidade tangível do Criador. Qual o elemento que o Criador nos deu? A sua palavra, a comunidade dos fiéis,
os instrumentos da fé, como a oração, a adoração, a missão, o serviço. Jesus, inclusive, faz uma comparação muito simples. Se você deu água para um dos meus pequeninos, me deu. Se você visitou alguém que estava sozinho, me visitou. Se você se preocupou com alguém que está vivendo uma situação difícil, você se preocupou comigo. O que Jesus está mostrando? Que para conviver com Ele, é preciso conviver em comunidade. Então, teoricamente, todos nós que nascemos de novo, porque Deus nos despertou, teoricamente, todos nós deveríamos desejar conhecer mais de Deus. E o que é o conhecer mais de Deus? Ler a Bíblia diariamente, ler a Bíblia intensamente, estar nos cultos, estar na adoração, servir, trabalhar, cooperar com a missão, com a obra de Deus, preocupar-se com os irmãos, estar sempre em comunidade. Se o nosso coração está apático, se nós estamos apáticos, cansados, desanimados, tristes, enjoados, se não nos dá alegria estar na comunidade, servir ao Senhor, independentemente da quantidade de problemas que enfrentamos, nós não vamos nem abrir aqui para ninguém falar dos seus problemas, porque senão vai ser uma choradeira só. Mas se há apatia no nosso coração, das duas uma, ou eu me distanciei tanto da comunidade, da palavra e do próprio Criador, que isso se esfriou dentro de mim, ou talvez eu nunca de fato nasci de novo. Porque quem não nasceu de novo não consegue ter essa paixão. Esta música que nós cantamos agora, irmãos, assim como a corça anseia pelas águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, esta música só é verdadeira no coração de quem nasceu de novo. Aquele que não teve um encontro pessoal, claro, decisivo com o Senhor, para este a música é falsa, é só uma canção. É como cantar sobre o amor e nunca ter se apaixonado. É falso, não é real, não sabe o que é o amor quem nunca amou, não sabe o que é o trabalho quem nunca trabalhou, não sabe quem é o Senhor quem nunca nasceu de novo. E muitas vezes nós nos acostumamos a cantar as coisas mecanicamente e nos esquecemos do sentimento. Porque quando você se encontra com uma pessoa que você ama, o seu coração acelera. Pode ser seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe, seus filhos, um conhecido, um amigo que você não vê há muito tempo, seu coração acelera, porque o amor desperta sentimentos que nos impulsionam. Mas se nós cantamos músicas como essa e não sentimos nada, precisamos urgentemente colocar em xeque a nossa fé. Porque é impossível para aquele que nasceu de novo cantar uma canção como essa e passar o sentimento, passar desapercebido. Porque mesmo que eu tenha entrado por esta porta hoje de manhã, trôpego, maltratado, sem esperança, doente, numa crise incrível que não dá nem para compartilhar, mesmo assim, mesmo que eu tenha chegado aqui hoje depois de uma noite sem dormir, à base de remédio, se eu nasci de novo, ao suar do acorde, ao ouvir as letras que remetem à Escritura, uma centelha, uma chama se acende dentro de mim.
Porque o Espírito de Deus, com o seu sopro, com o seu toque, automaticamente faz aquele que nasceu de novo lembrar-se quem é. E lembra-se também de que o Deus a quem ele serve não é uma energia, uma ideia, não é uma teoria acadêmica, não é um olhar filosófico para a vida. Quem nasceu de novo sabe que Deus é uma pessoa. Deus tem atributos, características. Deus tem vontade, Deus tem nome. Deus tem domínio, tem esfera, tem imagem. Deus é uma pessoa. Ainda que seja uma pessoa diferente de nós, com outra essência, é uma pessoa. E o Espírito de Deus então faz o coração do homem se aquecer. E ao lembrar-se que Deus é uma pessoa, automaticamente desperta nele o desejo de estar perto. Quando você se lembra de alguém que você ama, o que você pensa? Fulano, nossa, eu preciso fazer uma visita. Eu preciso telefonar para ela agora, porque quando você ama alguém, o impulso do amor faz você ter a vontade, o desejo de estar perto, de ouvir a voz, de saber mais. Isso desperta, o impulso leva o homem a desejar. Mas quando não interessa, quando não há sentimento nenhum, o que acontece? A apatia, a indiferença. Então, por que nós estamos apáticos? Ou porque nos distanciamos demais do Senhor, ou porque talvez eu nunca tenha nascido de novo de fato. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. João 17, 3, que diz assim: a vida eterna é esta. É o que, irmãos? Vamos falar juntos? A vida eterna é esta, que te conheço. Isso. No que consiste a vida eterna? No conhecimento de Deus. O que garante que o nosso coração está no caminho da eternidade? O desejo de conhecer o Senhor. Por isso que o centro da mensagem do Novo Testamento é a comunhão com Deus. O centro da mensagem do Novo Testamento é o conhecer Deus. E esse conhecer não é místico, ele é cognitivo. Ele se dá no trato real, claro, diário, com a Escritura, com os irmãos, com a comunidade, com a adoração, com a fé. Aquele que nasceu de novo, num domingo de manhã como esse, jamais, em tempo algum, desejará ficar em casa, porque o seu coração arde por estar em meio aos fiéis, ouvindo a palavra, orando e adorando junto, independentemente da denominação. Algumas denominações, algumas igrejas, às vezes estão tão distantes da boa teologia, tão distantes da Escritura, às vezes os cultos são tão pobres, confusos, e não é que elas estão cheias de irmãos? O que leva esses irmãos a estar ali não é a qualidade do discurso, mas é o fato de que eles realmente nasceram de novo, estão ali, naquelas igrejas, às vezes com carências, com deficiências. O que isso vai nos ensinar, irmãos e irmãs? Que ninguém jamais conhecerá Deus na igreja. A igreja, na verdade, é a reunião de homens e mulheres que já conhecem a Deus, já se encontraram com Ele, se reúnem porque têm esta afinidade, e quando se reúnem, compartilham a sua fé. Quem quiser encontrar a Deus na igreja, sairá frustrado, ou se transformará num religioso,
numa religião vazia, porque ninguém encontra Deus nem na igreja, nem em lugar nenhum, porque para encontrar a Deus, primeiro Deus precisa encontrar você. E a reunião comunitária é formada por aqueles que foram encontrados pelo Senhor, impulsionados pelo Espírito de Deus, eles saem de casa e vêm à comunidade. Impulsionados pelo Espírito de Deus, eles se esforçam para conhecer mais do Senhor, mais e mais e mais o tempo todo. Vamos ler outro texto. Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 13. Êxodo 33, a partir do versículo 13. Veja o que Moisés afirma: agora, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. E Deus respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei paz. E Moisés disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir. Como há de se saber que achamos graça aos teus olhos? Não é porventura em andar conosco, de maneira que somos separados como teu povo de todos os povos da terra? E disse o Senhor: farei isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Preste atenção no texto, meu irmão, minha irmã. Quando Moisés fez esta declaração, que nós poderíamos chamar de oração, uma vez que ele está falando com Deus, certo? Ele já conhecia Deus, você concorda? Ou ele não conhecia Deus? Ele conheceu Deus porque ele encontrou Deus, ou foi Deus que se revelou para ele? Como é que foi? Ele estava andando no deserto, esbarrou em Deus na rua, foi assim? Ou Deus chamou a atenção de Moisés? Como é que foi? Deus chamou a atenção dele e o atraiu para si. E quanto mais perto de Deus ele andava, mais Deus revelava a sua presença. E Moisés foi conhecendo mais de Deus. Agora, o que vai nos deixar perplexos diante desse texto é que Moisés, o cara que anda com o rosto brilhando, de tanto andar na presença de Deus, de repente diz: Senhor, eu quero te conhecer. Ué, mas ele não conhece Deus, irmãos? É claro que ele conhece. Só deseja conhecer quem conhece. Só deseja mais quem ama. Só haverá anseio no coração daquele que teve um encontro com ele. Uma vez que ele o conhece e o entende e o ama, ele quer conhecer mais. E quando Deus disse: ótimo, o que você pede é muito bom, e assim eu estarei com vocês, ele demonstra uma certa insatisfação com a proposta de Deus. Não, eu imploro que você me mostre a sua glória. Então Moisés pede ao Senhor que lhe mostre mais de si, mais e mais e mais e mais. Só deseja mais quem tem. Quem não tem, jamais desejará. Como ele tinha, ele pediu mais, porque o seu coração já está aquecido pelo Senhor. E quando ele fala com Deus, irmãos, ele também está vivendo as suas crises existenciais, porque liderar o povo de Israel no deserto não foi fácil, não. Muitas vezes ele teve medo, raiva, angústia, tristeza, se sentiu desamparado, chateado, aborrecido, quis abandonar sua vocação. Nem sempre Moisés está bem. Não é o estar bem que nos faz desejar a Deus. Porque se for isso que nós procuramos, ficaremos frustrados também. Nós desejamos a Deus porque o seu amor arde dentro de nós.
Quero ler outro texto com você. Agora do Novo Testamento. Filipenses, capítulo 3. Versículos 7, 8 e 9. O que para mim, Filipenses 3, 7, 8 e 9. O que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, a não ser a que vem da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me, parecendo-me, ganhando, assumindo a sua forma, a forma dele, na sua morte. Então, o apóstolo Paulo, que escreve essa epístola, ele já tinha se encontrado com Cristo, ele já conhecia o Senhor, mas ele demonstra no texto o desejo, o ardor, o fervor de conhecê-lo mais, a ponto de declarar que ele está disposto a abrir mão de tudo na sua vida, qualquer coisa, para que ele tenha mais comunhão, mais relação, mais proximidade com o Senhor. Então, por fim, irmãos, e é aqui que eu termino, o que nós podemos chamar de frieza espiritual? A ausência de poder? Falta de fé? Carnalidade? Imoralidade? Não, irmãos. Frieza espiritual é uma expressão boa para definir aqueles que não têm chama, não têm ardor, não têm amor no seu coração. E se eu e você, nessa manhã, não vemos, não encontramos, não conseguimos achar dentro de nós motivos para estar aqui, para estar com os irmãos, para estar lendo a palavra, para abrir a boca e cantar, se dentro de nós não há razão para isso, então nós precisamos colocar em xeque a nossa salvação. Será que realmente nós tivemos um encontro com o Senhor? Porque quem se encontrou com Ele, como Ele mesmo nos ensinou, do seu interior fluirão rios de água da vida. Bom, mas eu posso estar apático, e realmente nasci de novo, mas estou apático. Os que estão apáticos, mesmo tendo nascido de novo, ao ouvir essa mensagem, agora se lembrarão de algum momento na sua caminhada em que havia esse fervor. Se lembrarão de algum momento na sua história de quando eram assíduos na igreja. Igrejas que nós frequentamos que eram menos bíblicas do que essa, menos abertas do que essa, menos tranquilas do que essa. Muitos de nós, irmãos, nos submetemos durante anos a rigor moralista, a vigilância, a controle. Muitos de nós nos submetemos a costumes, abrimos mão de nos divertir, de ser felizes, de viver as coisas, abrimos mão de sonhos pessoais. Alguns abriram mão até de estudar, de investir na sua carreira, porque ouviram dos seus pastores, dos seus líderes, que deveriam fazer isso, e fizeram com alegria. Como? Se isso não faz sentido, há uma razão para isso. No seu coração ardia o amor por Deus, e se abandonar tudo, se abrir mão de tudo, se perder tudo, faria
com que eles conhecessem mais a Deus, então eles estavam dispostos. Infelizmente, às vezes o ensino errado leva o cara disposto a fazer coisas desnecessárias, mas eles estão dispostos. Mas se hoje nós não estamos dispostos a nada, então tem alguma coisa errada, ou nós nunca nascemos de novo, somos religiosos frios e pereceremos com Bíblia e tudo na mão, ou em algum momento da nossa jornada a apatia tomou conta do nosso coração e nós nos esquecemos de quem éramos. Tem uma música do grupo Logos, do álbum chamado Conteúdo, que é um dos meus álbuns favoritos do Logos. Muito bacana a música. Ela diz assim: quantas vezes você pensou que era forte, sabendo de tudo, o inimigo fez tropeçar. Deixou se esquecer dos conselhos e dos princípios que sempre firmaram os seus passos e te deram vitórias sem fim. Então realmente é possível também que até os que nasceram de novo se tornem apáticos. Por alguma razão colocaram a sua fé em segundo plano, mas confiando no poder das Escrituras, confiando na clareza que o Espírito de Deus nos dá, eu creio que ao ouvir esta mensagem, os que nasceram de novo, a centelha, a chama do Espírito Santo se reacenderá no seu interior. E eles se lembrarão, os que nasceram de novo, se lembrarão por que razão, em algum momento, a apatia tomou conta do seu coração. E para onde isso vai nos levar? Bom, para onde isso não vai nos levar, você vai ter que vir hoje à noite para ouvir. Que eu não vou te contar agora, nem que você me ameace. Você vem de noite para ouvir para onde isso nos leva. Entretanto, eu quero que nessa manhã você pense, irmão. Pense, irmã. Não confunda. Eu ia fazer uma outra piada infame agora, mas o meu coração se encheu de temor. Não confunda inclinação natural para o pecado com apatia. Não confunda inclinação natural com apatia, porque até os mais piedosos pecam, erram, falham, tropeçam. Todos nós tropeçamos, erramos, falhamos, cometemos as maiores atrocidades. Os piedosos, isso mostra o quê? A glória de Deus e a fragilidade humana. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ponto final. Uma coisa é a inclinação natural, outra coisa é a apatia constante. Porque o piedoso, a piedosa, o crente verdadeiro que nasceu de novo, quando ele tropeça, quando ela tropeça, quando a vida não dá certo, o negócio não dá certo, o casamento não dá certo, quando o troço transborda, o que nasceu de novo, o seu coração enche de tristeza, porque ele queria acertar, ele não queria errar, ela não queria errar, e essa tristeza é necessária, ela é um sinal claro de que houve um novo nascimento. E às vezes a tristeza é tão grande que ela toma conta de nós, e ela é muito contundente, porque alguns erros que nós cometemos, infelizmente, não tem mais volta. E aí a gente vai conviver com essa tristeza para o resto da vida. Mas essa tristeza, que para muitos pode ser um sinal de derrota, é um sinal positivo, de que eu errei em algum momento, e essa convicção permanece dentro de mim. Então eu nasci de novo, de fato, mas eu sou um pecador. Agora, o apático não sente nada, cara. Não sente nada. Sente tristeza por algum tempo. O crente que nasceu de novo sente tristeza pela vida inteira. A vida é toda. Nunca você está aqui, cometi um erro grave, 20 anos depois eu estou aqui no culto, 20 anos depois o Espírito de Deus me faz lembrar. Aí eu choro, lamento. Nossa,
Como é que eu pude ter cometido? Senhor, tem misericórdia. Aí já não é nem mais perdão de arrependimento, porque não há necessidade. É a consciência iluminada por Deus. E o que o Espírito Santo quer? Que eu fique deprimido? Não, Ele quer que eu me lembre que apesar de todos os meus tropeços, a graça de Deus prevaleceu. E a misericórdia triunfou sobre o juízo. Era para eu ter me acabado, mas para a glória de Deus, nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que não nasceu de novo, sente nada, cara. É melhor um crente torto, nascido de novo, do que uma pessoa de moral ilibada, que nunca conheceu o Senhor. Porque o que nasceu de novo tem a chama da palavra de Deus no seu coração. Então nós precisamos, nessa manhã, irmãos e irmãs, como diz o texto da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos, nessa manhã, consultar o nosso coração. Se você não tem certeza do novo nascimento, vou fazer o apelo, já. Pelos velhos tempos, vou fazer o apelo. Se você tem certeza e está apático, peça ao Senhor que fale ao seu coração, e o Espírito de Deus despertará você. Nunca, irmão e irmã, nunca subestime o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé? Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só mais dia.